paz do Senhor da igreja. Tem sido muito bom esses dias de estudo, né? Posso dizer assim, que a gente tem estudado a palavra. A gente tem aprendido muito. Em todos os cultos que eu tenho vindo, como o pastor Roldão falou, a gente tem aprendido mais de Deus. Ele tem nos confrontado também, que a gente passa a perceber melhor o que está nos faltando, onde a gente está errando, o que a gente precisa melhorar. E o propósito, eu creio, desses dias, né, de separação de tema, onde a gente está falando das cartas do Apocalipse, onde a gente está falando durante a semana dos encontros de Jesus, eu creio que é para um crescimento espiritual da igreja. A gente tem visto por aí tanta coisa, a gente tem ouvido falar de tanta coisa, que não é evangelho. O evangelho, como o pastor Roldão falou, é a palavra de Deus. Deus precisa estar na igreja. Em muitas igrejas, infelizmente, Deus não está. E o resgate da palavra, de unção, de oração, é o que está se pretendendo. E a gente tem sentido isso, tem visto, né? Nos louvores, nas orações, na adoração da igreja. Então, glória a Deus por cada um que tem buscado mais a Deus, procurando aprender mais da palavra. E quando vocês saírem daqui, não só hoje, mas em todos os dias de culto, leiam também em casa toda a mensagem, porque com certeza Deus é uma fonte inesgotável, Ele vai falar mais e mais com vocês, amém? E nesta noite a gente vai falar, como já cantou, sobre a igreja de Éfeso. Uma igreja muito falada por Deus pelo seu trabalho, mas que ele tem algumas restrições. E a gente hoje vai ouvir falar um pouquinho mais disso, amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse 2, versículos de 1 a 7. A gente já tem aqui na transparência, reta não, é o data show mais atual. A gente já tem tecnologia, a gente já tem a mensagem ali. Então vamos ler a partir do versículo 1. Carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeies as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Esta carta à igreja de Éfeso foi dada especificamente, não só essa, como todas as outras, a igrejas que foram fundadas nestas cidades e que eram muito importantes para Deus. Nesse momento, João não podia mais visitá-las pessoalmente, porque ele estava exilado. E, numa visão gloriosa de Deus, ele recebeu uma mensagem
e enviou essas cartas aos, como diz aqui no primeiro versículo, ele enviou ao anjo da igreja que estava em Éfeso. O anjo da igreja eram os líderes, os pastores. Então essas cartas foram enviadas para esses homens que tinham essa responsabilidade espiritual sobre a igreja. E quando a gente lê Apocalipse, a gente pode achar assim, nossa, mas foi para o passado para essa igreja. Não, é uma mensagem atualíssima, é uma mensagem de Deus para todos os tempos, para a sua igreja. Como o pastor Ronan bem disse, a igreja somos nós. Então hoje, receba essa mensagem é para você, igreja de Deus. É para que Deus fale contigo, fale ao teu coração, que Ele venha tocar naquilo que está faltando, que Ele venha te dar ânimo para que você continue naquilo que está certo, que está praticando. Que você, como diz lá no final, tenha ouvidos para ouvir o que o Espírito está te dizendo hoje, nesta noite. Amém? O exílio de João, nesse momento em que ele estava, que ele recebeu essa mensagem, foi por conta de perseguições. E a gente sabe que a história da igreja foi uma história de perseguições, porque eles estavam vivendo num local ali, no Império Romano, onde tinham muitos cultos, onde havia uma idolatria muito grande, culto a imperador, culto a deusa Diana. E a cidade de Éfeso era assim, era uma cidade grande, comercial, mas era uma cidade muito mística, havia uma idolatria muito grande. E o Evangelho não deixou de crescer por conta disso. Haviam ali homens, mulheres, que estavam dispostos, pela causa de Cristo, passar toda e qualquer situação, não importava o que fosse. Poderiam ser presos, poderiam ser, como João estava exilado, poderiam ser torturados, perseguidos, mas eles não deixaram de fazer aquilo que estava proposto em seu coração, que era divulgar o Evangelho, que era falar de Jesus para as pessoas. E isso eles fizeram. E o povo nesse período era submetido a um regime político muito forte, muito intenso. E não se podia muito pregar aquilo que era contrário ao Império Romano, que era a palavra de Deus, porque a adoração tinha que ser ao imperador. Agora vê, ali tinha um templo, né, nessa cidade, onde se fazia um culto ao imperador. Então, eles tinham que neste local, mesmo crendo no Evangelho, mesmo conhecendo o Senhor, eles tinham que manter firmes a fé, a posição deles, sem deixar de perder a base que eles tinham, que era o Evangelho. E essa cidade cheia de idolatria, cheia de misticismo, não deixou, muitas das vezes, de ouvir a palavra de Deus. A palavra foi sendo difundida, a palavra foi sendo pregada, e muitos homens ali foram conhecendo a Cristo, e a igreja cresceu, e o Evangelho se espalhou pela Ásia, e muitas igrejas foram fundadas, como a gente vê ali, toda uma rota. Todas essas igrejas foram crescendo ali nesse local na Ásia. E depois de algum tempo, quando o Evangelho já foi sendo espalhado, Deus manda uma mensagem para essas igrejas, mostrando como é que elas estavam, como é que vocês estão hoje, descrevendo como elas estavam naquele momento. E Cristo, ele começa se apresentando a essas igrejas. Ele se apresenta no versículo 1, como a gente lê, como aquele que conserva na
mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quando ele fala em 7 estrelas, no final do capítulo 1, você tem a interpretação, lá no versículo 20, vamos ler. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, quando ele está falando aqui, ele está falando para o líder repassar a mensagem para a igreja. Então, ele estava enviando uma mensagem e esse líder, com certeza, passando por tanta dificuldade, por tanta provação, ali naquele local, onde um local de perseguição, um local de muita idolatria, ele precisava receber essa palavra. E Deus conhece a necessidade dos seus filhos. E Ele envia essa mensagem à igreja. E nessa mensagem, Ele se apresenta. Ele se apresenta como alguém que conserva na mão direita as 7 estrelas. Ou seja, Ele diz para aquele líder que ele está em suas mãos, que ele está cuidando dele, que ele está protegendo, que ele o está guardando. Então esse líder, com certeza, só em ouvir que Deus está com ele, com certeza já brotou em seu coração uma esperança. Então, com certeza, a gente sabe que a igreja é do Senhor, e aqueles homens e mulheres que Deus constitui como pastores, como servos, estão guardados na mão do Senhor. Mas aqueles homens e mulheres que seguem a verdade, aqueles homens e mulheres que fazem a vontade de Deus, com certeza eles estão na mão do Senhor. E ele se apresenta dizendo que ele conserva conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Os 7 candeeiros de ouro são as igrejas, são as 7 igrejas. Quando usa o termo candeeiro, o candeeiro era um local onde se usava a luz, onde se botava o óleo na lamparina para acender, para dar luz. E esse candeeiro, que ele diz que são as igrejas, está significando a luz que a igreja deve ser no mundo escuro. Então, quando ele fala que ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, a gente pode ter a certeza que Jesus está no meio de nós. Ele está aqui. Ele conhece a sua igreja. Ele sabe que a igreja precisa dele, porque a luz da igreja é a luz dele. A igreja reflete a luz de Cristo. A igreja não tem luz própria. Ela precisa ter a luz de Cristo para brilhar. Então, quando ele diz que está no meio da igreja, é a certeza de que ele está iluminando, para que a gente possa ser luz também lá fora. O pastor Roldão bem disse, a igreja não é isso aqui, não é templo. A igreja somos nós. E nós, como igreja do Senhor, precisamos ser luz lá fora. Onde quer que estejamos, nós precisamos resplandecer a luz de Cristo. A gente precisa mostrar a esse mundo que há um Deus que pode todas as coisas. A gente precisa ser aquela luz que chega num lugar onde há trevas e a treva é dissipada. Infelizmente, hoje, muita gente não é luz. Infelizmente, hoje, muita gente não tem a luz de Cristo. Ela até faz parte de uma igreja, mas não tem o brilho, não tem a luz. E nós precisamos ser luz. Nós precisamos, onde quer que estejamos, que o Evangelho esteja. Onde quer que estejamos, que Cristo esteja. Então, que a gente possa resplandecer como luzeiros nesse mundo tenebroso. Amém?